Hebraico que você nunca viu, tudo para você realmente poder ter acesso a uma dimensão nova da palavra. Céus e terra vão passar, essa palavra não vai passar. E em você, esta palavra vai significar entendimento, revelação e a sabedoria do Senhor sobre a sua vida. Vamos falar hoje sobre os números que vão mudar o seu entendimento. Quando você entender os números em hebraico e as letras que representam os números, como esses números vão impactar o teu entendimento e vão transformar o seu entendimento para que você possa conhecer o que esta palavra viva e verdadeira quer trazer a cada um de vocês. Eu quero falar nessa aula sobre 3 grupos de letras e números. Então, você sabe que o hebraico, ele colocou lá, quando você escreveu Aleph, você escreveu o número 1. Quando você escreveu Beit, escreveu o número 2. Quando você escreveu Gimel, escreveu o número 3. Muito bem. Agora, o que mais você tem nessa condição de entender esses números? Você pode escrever o 10, o 20 e o 30. Depois você pode escrever o 100, o 200 e o 300. Olha só que o hebraico vai fazer você escrever as unidades, as dezenas e as centenas. Então, com esse grupo de letras, eu quero te ensinar coisas importantes para mudar o seu entendimento de como você vê números, de como você vê essas somatórias, de como você vê o significado e como você encontra significado nos números e nas letras para você ter um entendimento cada vez mais completo do que o Senhor quer trazer sobre a sua vida. Então, o 1, 2, 3 é o Aleph, o Beit e o Gimel. E depois, o 10, 20, 30. Então, o 10 é o Yud, o 20 é o Kaf, o 30 é o Lamed. Isso é a ordem do alfabeto hebraico. E depois eu vou ter 100, 200 e 300. O 100 é o Kof, o 200 é o Reish e o 300 é o Shin. Então, olha só, estou te ensinando aqui para você poder entender quais são essas letras e o seu significado dentro do alfabeto hebraico, os seus conteúdos e as suas quantificações. Vamos então lá. 1, 2, 3, Aleph, Beit, Gimel. O que é essa história do Aleph, Beit e Gimel? Então, Aleph, Beit, eu tenho justamente a palavra pai, certo? Quando eu escrevo Aleph, Beit, eu escrevi aqui o Ab, que é a marca do pai. Quando eu somo o 1 com o 2, eu tenho justamente o 3. Então, 1 mais 2, 3, porque essa primeira história aqui, Aleph, Beit e Gimel, está contando a história do Deus triuno. Ele é o 3. Ele é o pai, Aleph, Beit, que em si dá o número 3, que vem para o Gimel. O que é a marca do Gimel? O Gimel é a marca do homem, porque a palavra Gever, que é homem espiritual, começa com o Gimel. E o Gimel é aquele que começa a andar. Olha o jeitão dele aí, ele está querendo andar. Porque o pai gerou um homem espiritual. O pai gerou alguém em você. Nós somos a expressão desse Deus triuno, Aleph, Beit, que gera um Gimel, que gera alguém que vai andar. A autoridade do pai, dentro da sua casa, o Criador que buscou uma morada, fez com que esse filho pudesse andar. O verbo se fez carne. Então ele começou a andar, ele começou a caminhar. Aleph, Beit vai trazer um Gimel. Olha só que o 1, 2, 3 está contando a história de Deus. Tudo isso aqui é Deus. Deus, ele é triuno. Deus, ele tem a autoridade do Aleph, o início do Aleph, para habitar no Beit, para vir para a criação, para fazer você andar. Então, o pai e o filho, porque Aleph dá Elohim, que é Deus. Beit é o Ben, que é o próprio filho. Gimel é o Gever, que é o homem espiritual. Gabriel, Gabriel começa com Gimel, que é o homem espiritual. Então, tudo isso é ao acaso? Não existe acaso em nada.
Tudo é um propósito, é algo que está estabelecido, algo que quer se descortinar para você entender. E quanto mais você mergulhar e entender o que essas verdades querem trazer a você, tanto mais você vai se impressionar e desejar: eu quero que essas verdades tragam à minha vida o alimento. Eu quero conhecer o Deus triuno, aquele que vem para mim e me move e me faz andar. Aleph Beit Gimel, 1, 2, 3. O Pai gerou você para andar nele, andar na base daquilo que ele criou. E esse 1, 2, 3. E quando eu somo 1, 2, 3, eu tenho o número 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Está aqui a história do homem. Qual é a história do homem que é do 6º dia? Que o Criador veio na sua casa para fazer andar. Que o Pai está aqui para fazer com que o Gever, um homem espiritual, se mova no seu espírito e no seu espírito tenha um caminho aberto por ele. Olha só quanta coisa você pode entender apenas conhecendo as 3 primeiras letras, apenas conhecendo Aleph Beit Gimel e na sua pictografia e no seu valor numérico começar a obter revelações, porque tudo está revelado e nós queremos que você venha para o hebraico hoje, conheça o hebraico bíblico, mergulhe no conhecimento dessas palavras, dessas letras, desses sentidos, desses conteúdos, para que a sua vida possa transbordar daquilo que Deus tem preparado para você. Ele quer trazer em você essa marca. Quem é Deus? É o Deus triuno. É o Pai, Elohim, o Filho, Ben, no Gever, no homem espiritual. Viremos para ele, faremos nele morada. O Deus triuno quer habitar no seu espírito. O Deus triuno quer fazer de você o Deus que ele é. Ele quer se transferir a você. Ele quer se dispensar a você. Quem você é? Você tem que ser um Gabriel. Você tem que ser aquele que fala por Deus. Tem que ser aquele que anuncia a Deus. Tem que ser aquele que é Deus. Você é Deus na vida e natureza. Você não é Deus na deidade e nunca será, mas na vida e natureza sim, porque Ele quer transmitir essa vida, transmitir essa natureza. Por isso, nós não temos receio de dizer que homem-Deus é aquilo que Ele veio estabelecer sobre cada um de nós, para que você possa, no entendimento Aleph Beit Gimel das 3 primeiras letras, começar a saber o quanto a dimensão da sua identidade, ela é algo real. Agora, vamos para o segundo grupo. O segundo grupo que é, Aleph Beit Gimel, Dad, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet e Yud, que vale o 10. Outra letra depois, Kaf, que vale 20. Porque as 3 primeiras, até a 9ª, contam as unidades. Depois, a 10ª letra é Yud. A 11ª é o Kaf, vale 20. A 12ª é o Lamed, vale 30. Então aqui tem coisas interessantes para você entender, né? Porque a 10ª, 11ª e 12ª tem os valores numéricos de 10, de 20 e de 30. Então, o que é o entendimento do valor de 10, do Yud? Já falamos aqui outras vezes que Yud é a marca da mão. A mão. E o Kaf? O Kaf é a palma da mão. É a mão como cobertura. É o capará. Então aqui eu tenho a mão que se estende. Yud, a mão estendida. Kaf, a mão sobre cobertura. Ou seja, alguém está cobrindo a mão que se estende. Isso significa isso. O Yud e o Kaf. Então, eu estendi a mão e eu cobri a tua mão. Eu segurei a tua mão. Yud, Kaf. 10 com 20. E 10 com 20 vai dar o 30. Assim como 1 com 2 vai dar o 3. É na sequência. Aqui está Deus. O que é o Lamed? O Lamed é a marca do aprender. É a marca do discípulo. O discípulo é aquele que aprende. E a marca desse Lamed, como o número 30, é a marca da manifestação do que mão com mão, do que a mão que estendeu e a mão que cobriu pôde trazer a você.
Jesus, aos 30 anos, ele se manifesta, porque a mão de Deus estava sobre ele, e a mão dele estava junto com Deus, e por isso ele começou a manifestar, e começou a fazer e chamar os seus discípulos. E aqui a letra Lamed é a única letra que ela tem acima da linha e na linha, sem ser uma letra final. Então ela está acima, ela buscou em cima. De cima de quem? Da mão com a mão Yud com a palma da mão Kaf. Veio puxar você para aprender o que Deus quer em concordância ensinar você. Então o 10, o 20 e o 30 tem a marca de você ser um discípulo, ou do que você vai efetivamente na sua vida aprender. Aqui é a marca 1, 2, 3, a marca do ser é Deus. Aqui é a marca do aprender. O aprender, como é que eu vou aprender? Estende a sua mão, que a mão do Senhor está aqui. Na escola você não levanta a mão, você não começa a pegar o lápis pela mão e começa a escrever e começa a aprender. A tua mão não tem a sua identidade, que são as suas digitais. É a sua mão, mas uma mão poderosa está em cima. É a sua mão, o Yud, mas a mão poderosa, Kaf, o capará, a cobertura, a mão do Senhor na tua vida. Então, eu sou uma pessoa que sou exigente, e cada vez mais eu fico mais exigente. Com as minhas coisas não, Pode pegar meu cobertor que eu não estou nem aí, Agora, com as coisas de Deus, eu sou muito exigente, porque isso é a minha própria vida. Então, o que Deus pediu para eu realizar, eu vou realizar. Alguém vai dizer assim: puxa, mas o Betão me pega muito no meu pé. Eu estou pegando na tua mão, estou pegando na tua mão e estou puxando, pegando na tua mão e arrastando você, pegando na tua mão e levando você lá de cima, para você fazer essa curva aqui, para você dizer: eu vou aprender. E olha, eu não conheço ninguém que tenha dito: puxa, eu nunca aprendi nada com ele, porque em todo tempo eu estou ensinando. Você pode até não gostar do que você está aprendendo, mas você está aprendendo. Você pode até não aplicar o que você está aprendendo, mas você está aprendendo, porque o Senhor quer te ensinar. A mão dele está sobre você, a mão dele se estendeu, o capará cobriu a sua mão, Yud com Kaf, 30, para fazer você aprender. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Estende a mão. Você quer ajuda? Estende a mão. O hebraico hoje está dando para você aqui a mão estendida. Temos uma mão de cobertura para a sua mão que está estendida. Nossa mão que se estendeu, outra cobriu, para trazer um resultado, para trazer um reconhecimento, para trazer o que Deus deseja que efetivamente aconteça na sua vida. 10, 20 e 30, a soma então vai dar justamente, ali deu o número 6, aqui só pode dar o número 60, que é justamente essa marca do homem 10 vezes que está em Deus e está aprendendo. Se você chegou aos 60 aprendendo, ótimo, porque a duração da vida é 70 anos, Você tem mais 10 para um novo ciclo, Se chegar a 80, ótimo, a mão do Senhor está sobre você para te ensinar cada vez mais, Mas na verdade, o Senhor fez o homem viver 120. Então aqui eu vou aprender a mão e vou aprender tanto as coisas naturais quanto as coisas sobrenaturais. Como o sobrenatural quer se manifestar sobre a tua vida, como o sobrenatural quer trazer a você entendimento, e como no poder desse sobrenatural o Senhor vai colocar sobre a sua vida uma realidade cada vez mais profunda, mais perfeita, mais verdadeira. A própria vida de Deus vai te ensinar. Então, 1, 2, 3, Aleph, Bet, Gimel, Deus. 10, 20 e 30, Yud, Kaf, Lamed, é a sequência do alfabeto hebraico, vai te ensinar a marca do aprender. E finalmente eu tenho Kof, Reish, Shin, quase chegando no final, do alfabeto. A última letra aqui é o Tav, mas eu estou pegando 1, 2, 3, 10, 20 e 30, 100, 200 e 300.
Então, o que é a marca do Kof? Esse aqui, letra Kof, que forma a palavra Kadosh, que é a palavra santo. A palavra santo é a palavra separado. Separado como? 100%. Você tem que ser separado. Então, o santo não é aquele que tem uma irrepreensibilidade, uma perfeição. O santo é o que tem uma consciência de que foi separado para um propósito. E porque está separado para esse propósito, ele não se mistura com outras coisas. Ele está separado pelo Senhor. Você é santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Começa com Kof, o valor numérico 100, porque o Senhor te separou. Como ele te separou? O Deus, com a sua mão, separou você. Ele colocou o 1, o 10 e o 100. Deus, com a sua mão, separou você. Você foi separado. Ele falou assim, você aqui, vem cá, fica aqui. Eu vou te proteger. Eu vou te separar. Eu vou te constituir. Eu vou te ensinar. E você vai, por Deus que te ensinou, você tem essa consciência. Santidade não é uma consciência de impecabilidade, porque não há impecabilidade. Todo homem peca. Mas há uma separação, onde você é consciente de que você foi separado pelo Senhor, então você se comporta dessa maneira, separada para Ele, desejando que nessa separação haja a consciência da santidade dEle sobre você. Kadosh, 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 santo, 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 porque eu estou separado para um propósito definido. Reish, que é justamente a marca do Rosh, que já vimos aqui, que é a marca do cabeça. Porque aonde está a santidade na sua vida? Está na sua mente. Você tem os pensamentos de Deus em você. Esses pensamentos é a tua habitação. Esses pensamentos é o que trazem cobertura sobre você. Os seus pensamentos estão guardados por Deus. Estamos num mundo tão caótico e tão maluco, mas você tem na casa e nos pensamentos guardados, você tem a marca de uma cabeça que se ergue, de uma cabeça soberana, da cabeça que diz, Cristo é a minha cabeça, porque Ele é a minha casa, Beit 2, Ele tem a sua mão sobre a minha vida, Kapará Kof, por isso eu tenho a minha cabeça. Na minha cabeça tem o quê? Eu tenho a casa, eu vivo no meu pensamento. Queridos, é meio difícil às vezes se relacionar comigo, porque eu não vivo aqui. Eu vivo aqui. Então, eu estou só pensando. Né? Eu tenho centenas de ideias por dia. Vamos dizer por hora. Eu tenho centenas de ideias todos os dias. Por quê? É aqui que eu vivo. É no meu pensamento. Num pensamento que se renova. O pensamento, Rosh, tem que ser a sua casa, 2. E tem que ser a cobertura sobre a sua vida, 20. Então, assim como o 1, 10, 100 estão ligados ao Deus que na sua mão nos santifica, o 2, 20, 200 também estão ligados à nossa casa, que na cobertura vai te ensinar a sua cabeça, a mão dele está sobre a sua cabeça está protegida. Pensamentos malignos não vão habitar na sua cabeça. A minha intimidade é com a cabeça Cristo. Eu estou ligado e ajustado à cabeça Cristo, ao qual todo o corpo, Ele tomou posse da sua cabeça, e por essa cabeça você vai realmente descortinar e descobrir coisas maiores e poderosas no Senhor, em nome de Jesus. Agora, eu vou dar depois para vocês as palavras que isso formam. Numa outra aula, vou te ensinar todas as palavras que isso formam. Porque, se você pegar o 2, o 20 e o 200, você tem a palavra brahá, que é a palavra bênção. Só para você entender como que a bênção acontece na tua vida. E como que se você conhecer a letra hebraica, conhecer o significado da sua formação pictográfica, conhecer o significado numérico delas, você tem um infinito sobre a sua mente. E deixe o Senhor revelar isso a você. E o que nós queremos no nosso hebraico hoje, nosso hebraico bíblico, dar a você esse instrumento, dar a você essas ferramentas para que tudo isso possa se manifestar de maneira completa para cada um de nós. E finalmente, então, você tem o Shin. E o Shin nós já vimos também que é a marca do dente.
a marca do que você se alimenta. Então, o que o Senhor tem para você? Ele tem para você um homem, porque Deus está habitando nele, ele está andando, que aprende, porque realmente a mão dele está te ensinando, e que pela santidade na sua cabeça, pelos seus pensamentos, é isso que te alimenta. Então olha só como a sequência de letras hebraicas, como a sequência do 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300, estão ensinando você aquilo que você é, aquilo que você aprende e aquilo que realmente é a marca do que você manifesta. Eu vou manifestar a santidade na minha cabeça, porque é disso que eu me alimento. Eu quero me alimentar cada vez mais daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu quero que esse alimento traga a mim consciência, realidade, disposição para coisas maiores fazerem parte daquilo que eu sou. Por isso você tem Aleph Bet Gimel, por isso você tem Yud Kaf Lamed, por isso você tem Kof Resh Shin. E você sabe que em todas essas coisas o Senhor está colocando sobre cada um de nós muito mais entendimento. E aqui também a soma vai dar 600, porque dos 660 e 600 eu tenho a marca do homem. O homem que é criado por Deus, o homem que aprendeu e o homem que vai realmente fazer a sua vida desenvolver nos projetos de Deus, né? Sabe que no ano 600 da vida de Noé foi o dilúvio. Olha só, homem que passou por tudo isso, que viveu, que se alimentou da santidade do Senhor e que condenou todo mundo e viveu coisas poderosas, coisas que vão trazer a bênção e a continuidade do que Ele preparou para cada uma de nossas vidas. Por isso, vai entendendo, vai buscando, vai desenvolvendo, vai relacionando e vai se alimentando. Hebraico hoje para você. Vai curtindo esse vídeo, vai ouvindo outras vezes, entra no site Hebraico Hoje, compra esse curso, vai aprender. Tem lá a alfabetização, tem lá a condição para você ir adiante e você não parar nunca. E toda semana temos uma aula aqui para você nesse canal. Valeu demais. Shalom Adonai.